agora nós vamos entrar na parte de demanda de condicionadores, demanda de aparelhos de refrigeração. E vamos tratar aqui do nosso ar-condicionado. Então, bora para a aula. Dando sequência agora ao cálculo de demanda de aparelho de refrigeração, eu quero que vocês façam o seguinte: aqui nós temos dois exemplos. Eu quero que você preencha colocando na primeira coluna potência em PTU, quantidade de aparelhos, potência em quilowatts, carga instalada, demanda individual diversificada e demanda a ser transportada. Da mesma forma que está aqui. Você também vai colocar a quantidade de aparelhos. Quantidade não, aliás, a potência em BTU de cada aparelho. Não precisa colocar de 9.000, porque não tem aparelho de ar-condicionado de 9.000 nesse exemplo. Não precisa colocar 1.500, porque não tem aparelho de 1.500, de 15.000 BTUs nesse exemplo. Não precisa colocar também de 21.000, porque não tem aparelho de 21.000 nesse exemplo. Você vai colocar de 7.500 BTU e de 10.500, ok? Então, dá uma pausa, vá lá, preencha e depois volta aqui e dê sequência. Então vamos lá. O meu já está preenchido, ok? O que que nós vamos fazer? O que que é importante você entender? Deixa eu apagar aqui para que você possa entender. Vamos lá na tabela para a gente descobrir o que que a tabela fala a respeito desse cálculo. Porque nós vamos precisar entender para saber como que vai ser feita essa divisão de quantidade. Vamos lá na tabela 11, 12 e 13. Para isso eu vou abrir a segunda a norma que eu tenho aqui, que é a mesma norma, tá, gente? Aqui, ó, Instrução do Trabalho 2, número 263, só que eu abri em outro software, em outro, para que a gente possa fazer o seguinte. Eu não venha perder e ter que ficar fazendo uma barra de rolagem, indo lá em cima e indo embaixo, não. Aqui já vai estar no ponto, ok? Então vamos lá. Tabela 11, 12 e 13, ok? Tabela 11. Demanda diversificada de condicionadores de ar tipo janela. 7.500. Aí aqui vai ter a quantidade, gente. De 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. Isso é quantidade de aparelhos. 31 a 40, 41 a 50, 51 a 75, 76 a 100 e acima de 100. Todos eles vai ter essa dinâmica de aparelhos. 9.000 PTU, 10.500. Só que esse aqui é de ar condicionado tipo janela. Qual que é o outro? Tabela 12, demanda diversificada de condicionadores de ar tipo split. A mesma coisa, 1 a 10, 11, a mesma dinâmica. E demanda diversificada de condicionadores de ar tipo central, com condensador a ar. Aí aqui vai ter o número de aparelhos, as demandas, e ela vai funcionar da mesma forma, tá? Da mesma forma. Ok? Então vamos lá. O que que o exemplo nos dá? O exemplo vai falar aqui, gente, o seguinte, que a gente tem um aparelho de 7.500 BTU. Olhando da nossa tabela, a gente não tem para tipo janela, nem para tipo central, 7.500 BTU. Logo, eu parto do pressuposto que é o aparelho de janela. Então, aqui, 7.500. Agora, o que que vocês têm que precisam entender, para vocês entenderem como é a dinâmica de quantidade, essa divisão? O que que acontece? A norma vem e fala, para a quantidade de 1 a 10 aparelhos, eu uso demanda individual diversificada de 1,30. De 11 a 20, 1,12. De 21 a 30, 1,4. Aí você fala assim, Mário, então se eu tenho 26 aparelhos, 26 aparelhos, eu posso vir então e usar a demanda de 1,4 e está pronto. Não, gente, aqui que está o pulo do gato. Se você fizer dessa forma, vai estar errado, seu projeto vai voltar, seu cálculo vai estar errado, e se você dimensionar o medidor dessa forma, provavelmente você vai ter um retrabalho. O que que você tem que fazer? Você vai dividir por quantidades. Por exemplo, a primeira quantidade são 25 aparelhos. A primeira quantidade de 1 a 10. Então você vai vir aqui na sua tabela e vai pôr aqui a quantidade de 10 aparelhos. Aí, o que que acontece? O que que dá sequência? De 11 a 20, ou seja, de 1 a 10, são 10 aparelhos. De 11 a 20, eu tenho 25. Então, eu tenho mais uma fração de 10 aparelhos. Então, de 11 a 20, 1,12. Então, eu vou dividir mais uma vez, mais 10 aparelhos. Nesse caso,
nós temos só 20 aparelhos. Mas como é o exemplo que eu estou citando é 25, então eu teria uma segunda coluna aqui, ó. E nessa coluna eu colocaria mais 5 aparelhos. E nesses 5 aparelhos eu iria vir aqui e pegar a demanda de 21 a 30, porque esses 5 são justamente os 20, aliás, acima dos 20, aliás, é os 5 acima dos 20 que eu já calculei. Ou seja, está aqui, ó. Os 5 estão justamente entre 21 a 30 aparelhos. E a demanda que eu vou usar é 1,04. Aí eu poria aqui, ó, 5 aparelhos. E na hora da demanda diversificada, eu colocaria aqui, ó, 1,04. Tá entendendo? De 1 a 10, eu colocaria aqui, de 1 a 10 na demanda diversificada, ó. De 1 a 10, 1,30. Aí eu colocaria aqui, ó, demanda individual diversificada, 1,30. De 11 a 20, a gente colocaria 1,12. E depois faria o cálculo. Mas tudo bem, nós não vamos fazer dessa forma, porque não é esse exemplo que foi dado aqui na instrução de trabalho. O exemplo foi dado é de 20 aparelhos, ok? Então voltamos. 20 aparelhos, já pusemos aqui a divisão, 10 e 10. Potência, gente, é a potência que vem de fábrica, está lá na placa do equipamento, a potência é lá escrito. Eu não sei qual é a potência do que eles utilizaram. Por isso eu já vou vir aqui, eu vou pegar a potência que está escrita aqui, eu não vou ler a placa. Eu já sei, então, eu vou utilizar essa potência. Mas lá no seu cliente, você vai ir e vai olhar a placa do ar-condicionado do seu cliente, porque vai mudar de fabricante para fabricante, ok? No de 10.500 BTU, 1,75. Essa é a potência utilizada, 1,75. E se não me falha a memória, são dois equipamentos só. Mas, Mário, por que que você dividiu por coluna aqui em 7.500 e não fez em 10, no de 10.500 BTU? Porque é só dois aparelhos. Se eu tivesse 12, eu teria feito dessa forma, mas eu só tenho dois. Aqui, ó, dois aparelhos, ok? A potência em quilowatts, a potência total. Agora a carga instalada, aliás. A carga instalada, ela é a multiplicação da potência em quilowatts pela quantidade. Então vamos fazer, é igual a potência vezes que a quantidade. Nós temos a carga instalada. A mesma coisa aqui, ó. Potência vezes quantidade. Carga instalada é igual a potência vezes quantidade. Essa é a minha carga instalada. A demanda diversificada. Agora nós vamos preencher a demanda diversificada de acordo com a tabela que nós temos aqui, ó. A tabela pede de 1 a 10, 1,30. Gente, aquela hora eu preenchi, mas eu apaguei para a gente fazer em sequência, tá? Então, 1,30. De 11 a 20, essa aqui, essa tabela aqui. De 11 a 20, 1,12. Então, 1,12. De 10.500, gente, de 10.500, o que que acontece? A de 10.500, talvez você vai falar assim, pô, Mário, 10.500 nós temos de janela, mas aqui, pô, não tem de split nem de central. E quando você olha aqui o valor utilizado para dois aparelhos, eu deveria utilizar 1,49. Só que aqui no exemplo, gente, o de 10.500, ele utilizou 1,25. Poxa, tem alguma coisa errada. Foi erro de preenchimento dos nossos amigos a hora que foi fazer a norma aqui. Tinha que ser 1,49, ok? Aqui, ó, 10.500 de 1 a 10, ou seja, dois aparelhos, 1,49, ok? 1,49. Logo, gente, se você pegar aí, você vai ver que a hora da nossa somatória o valor não vai bater, mas não tem importância. Eles estão errados, eu estou certo, tá bom? Vamos lá? Como que eu vou fazer a demanda transportar? Gente, essa demanda individual diversificada, ela está em kVA e é ela que determina a potência desse equipamento para fim de cálculo de demanda para dimensionamento do padrão de energia. Então, eu vou fazer essa demanda individual vezes a quantidade de aparelho. Tá entendendo? Porque a potência agora que eu tenho que utilizar é essa. Então, vai ser igual a 1,3 vezes 10. Eu vou ter 13, é igual
a 1,12 vezes 10. Eu vou ter 11,2. E é igual a 1,49 vezes 2. Eu vou ter 2,98. Gente, as duas primeiras aqui, ó, elas vão bater. Mas a de 10.500 não vai dar, não vai estar igual. Vamos lá, ó, 13 e 11,20. Vamos ver se está batendo? 13, 11,20. Aqui está 11,2, mas se a gente colocar duas casas decimais de obrigação aqui, ó, 11,20. Tá vendo? E qual que é a demanda a transportar total? É a somatória de todas essas demandas. Igual, mais, igual. Somando as três demandas, nós vamos ter 27,18 demanda a ser transportada. Isso em kVA, ok? kVA. Ok, fechou. Fizemos o cálculo de demanda para aparelho de refrigeração. Aqui está escrito errado, mas vamos consertar. Refrigeração, porque nós estamos fazendo ao vivo. Refrigeração. Está pronto. Agora nós vamos para quê? Chegamos ao final dessa aula, demanda de refrigeração ou de condicionadores. Me diga aí, conseguiu entender? Deixa aqui o seu comentário. O que você achou dessa aula? Gostou? Está com dúvida? Pode deixar aqui também sua dúvida. Manda também para o nosso link, para o nosso suporte. Explica lá, poxa, eu estou com dúvida nisso, não consegui entender. E nós vamos responder para você, embora respondemos no suporte, porque a aula já está gravada. Mas na próxima a gente pode colocar ou mudar alguns detalhes, tá? Mas deixe seu comentário. E calma, conforme eu disse, a gente está apenas no caminho. Você, como profissional, você precisa entender. Por isso, estou explicando para você detalhes por detalhes, tabela de onde vem, para que você, como profissional, possa entender. Mas, conforme eu falei, no final dessa aula, no final dessa jornada, eu irei para mostrar para vocês o método mais fácil, o que é mais prático, o que economiza tempo, o que é só já está mastigado, digamos assim. Então, faz o seguinte, vamos para a próxima aula. Vou explicar para você a próxima aula, que é a parte de iluminação e tomada, e vamos dando sequência, porque no final de tudo você vai entender o porquê, o que é mais rápido, o que é mais prático, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Forte abraço. Já assiste a próxima aula. Estou aguardando você lá.